grande. Você pega uma página do Caio, você vê que ele não repete palavra, que ele procura reconstruir a frase para não deixar pobre. Isso é qualidade de grande escritor. O jornalismo acho que ajudou um pouco a secar a forma, que eu sempre tive a tendência a ser excessivo. Então, quando eu tinha 18, 19 anos, eu fui para São Paulo para a formação da primeira equipe da revista Veja. A gente teve um curso de jornalismo que era dado principalmente pelo Mino Carta. E ele insistia muito nisso, que eu tinha que secar, encurtar as coisas, enxugar. Nesse sentido ajudou. Tudo que era rotina não fazia muito o jeito dele ser. Ele queria ficar em casa, como hoje alguns jornalistas já conseguem trabalhar em casa, se dedicar. Ele queria escrever, ele não queria ser jornalista. Em 1986 eu trabalhava no Jornal Estado de São Paulo. Eu fui o criador e o primeiro editor do Caderno 2. O Caio na época me telefonou, muito preocupado, muito triste, ele estava desempregado, vivendo extrema dificuldade. Tem vários amigos seus vão trabalhar aqui, você podia vir também. Aí ele dizia, mas trabalhar? Eu falei, trabalhar, Caio. Entrar às 9, sair às 6. Tem intervalo de almoço, 2 horas. Bom, mas tem que bater ponto? Tem que bater ponto. Ele não gostava de trabalhar, ele queria viver de literatura. Depois eu passei pela Manchete, pela Pais e Filhos, pelo Estadão, pela Nova, pela Pop, que não existe mais, por uma porção de lugares. E sempre tentando, o meu esquema era assim, trabalhar 1 ano, 2, pedir demissão, pedir para me demitirem, pegar o fundo de garantia, ficar 1 ano sem trabalhar e escrever um livro. Quando ele estava escrevendo, a gente não podia chegar perto. Tá? Ele estava escrevendo, estava trabalhando. Não interrompe para nada. Né? Ele ficava concentrado naquilo ali. Mas, assim, livros, né? Às vezes ele levava anos escrevendo um livro, e outros ele escrevia em meses, 1 mês, 2 meses. Né? Para ele trabalhar, acordar e trabalhar no horário determinado era um tormento. Mas ele aceitou ir. Não, aceitou ir não, ele foi obrigado a ir. E era um salário ótimo e tal. Depois nós ainda descolamos, ele escreveu uma crônica nas quartas-feiras. A crônica dele fazia um sucesso danado. O Instituto Gallup, na época, era um instituto que concorria com o Ibope, fez uma pesquisa sobre quem os leitores do Estadão lia, e ele era um dos mais lidos. Tudo que se fala em relação ao Caio é sempre muito mecânico, né? E até ele é muito desprezado num certo sentido, nos cânones que se formam da literatura importante brasileira do século XX. Por isso, ele vira meio um autor preso a estigmas, como se fosse um subautor, o que não é verdade. Nos anos 70 e meados dos anos 80, eu escrevi crítica na Veja. A Veja falou bem dos meus livros, falava bem dos livros do Caio. Chegou um determinado momento que nós passamos a ser meio malditos na Veja, né? Ou não se falava nada ou se falava mal. A Veja maltratou muito o Caio, né? E o Caio foi, enfim, foi um dos fundadores da Veja, né? Eu acho isso uma tremenda de uma injustiça, de uma sacanagem da Veja, né? E eu lembro, assim, que me incomoda muito de ter lido, por exemplo, textos na Veja que não tinha nada a ver com o Caio, e de repente o redator, do nada, enfiava sabe, tipo assim, olha, esse disco que eu ouvi é tão ruim quanto a literatura do Caio. Eu tô aqui exagerando, né? Mas eu lembro de ter lido coisas que me incomodavam muito na Veja. Numa matéria sobre o Amazonas, botou um texto dizendo que a Amazônia estava sendo devastada, cacete, enfim, reclamando de cortarem árvores para fazer celulose e dizendo para escrever livros de segunda, enfim, falando livros que não dizem nada, como os de Caio Fernando Abreu. E quando alguém não gosta, principalmente quando saem críticas negativas sobre o que escreve, eu fico muito magoado.
biográfico muito meu, me toco, sim. Acho que eu não seria honesto se eu dissesse que não, né? Eu acho que também aí vem um preconceito da crítica em relação a ele. O Caio, ele também se dizia um escritor que trabalhava com sentimentos. Ele fazia uma espécie de história dos seus sentimentos pessoais. Quer dizer, a literatura dele não é confessional, no sentido de que não são cartas, confissões, minha vida foi assim, meu ano foi assado, mas, de certa forma, porque é uma confissão de estados emocionais. Quer dizer, cada conto, cada fase, cada momento corresponde a sentimentos que ele teve, Era um sujeito de nervos à flor da pele, que se deixava abalar muito pelos acontecimentos. A experiência brasileira dos anos 70 e 80, urbana, está ali, né? Quer dizer, claro que está em outros caras também, caras da geração dele, sei lá, no Sérgio Santana, né? Um cara que é mais velho, mas que estourou junto com ele, tipo o Rubem Fonseca, o Sclier, essa gente. Quer dizer, está ali, mas na dele tá, o lado rock and roll mesmo está com ele, e não nesses outros que eu mencionei, né? E ao mesmo tempo ele tem um negócio de linguagem assim que não é um grande trabalho de linguagem, mas ele tem uma porção de inventividade assim que é muito sólida, né? muito efetiva, né? Funciona muito. Ele tinha uma expressão que eu gosto muito, que eu acho que é muito boa para jornalistas, escritores, artistas em geral, que é saia justa de fim de mês. Eu acho o máximo. Sabe aquele fim de mês que você tem que pagar conta, aluguel, condomínio, não sei o quê? Aí você ligava para ele, e daí, tia, como é que tá? Mal saia justa de fim de mês. Pessoas até que nem conheceram o Caio, às vezes usam vocabulários que eram do Caio, que o Caio inventou. O tipo jacira, por exemplo. Jacira é uma palavra... A jacira aconteceu do seguinte. O Caio tinha uma faxineira que se chamava Jacira. E ela tinha uma voz meio grossa. Então, quando ela atendia ao telefone, você sempre achava que era o Caio. E aí você falava, Caio? Aí ela respondia com uma voz fina, Jacira. A partir de um certo tempo, a gente começou a ligar para o Caio, e já de brincadeira, mesmo se era o Caio, a gente já falava, Jacira! E assim começou o hábito que até hoje eu tenho amigos que se eu ligo para o Marcos Breda, eu deixo o recado aqui, é o Jacira ligando para o Jacira, entendeu? Pois é aquela outra piada dele, quando dois, como é que é? Tem uma amiga também comum que gostava muito, a Silvia Moreira, que gostava. Onde dois ou mais estiveram reunidos em meu nome, eu estarei lá, mas com decote até aqui, não sei o que, uma coisa assim. Ele gostava de fazer esse papel de uma coisa aviadada, assim, né? Ele está muito em todos os livros, todos os textos dele, ele está muito ali. É muito aquilo, ele era muito aquilo ali. Ele disse, inclusive, uma vez, pelo menos eu ouvi ele dizendo, que a literatura para ele era um defeito de fabricação, né? Era resultado de um defeito de fabricação. Então, quer dizer, na verdade, o Caio escrevia para quê? Para, de alguma forma, tentar corrigir, ou se não corrigir, pelo menos conviver com esse defeito de fabricação, né? E para se aproximar mais de si. Portanto, porque o defeito, na maneira que eu consegui entender, estava um pouco nessa pose dele. Nessa pose e nessa postura um pouco blasé, um pouco superior em relação ao mundo que ele tinha. Não é defeito de fabricação, não. É excesso de talento. Meu problema maior é a minha própria moral, ou a que eu adquiri através da educação da sociedade. Não importa. Meu problema é que tenho dentro de mim, muito claros, os conceitos de moral e imoral, e que cada imoralidade que cometo me deixa um saldo enorme de culpa, de amargura, de sofrimento. A memória da gente é safada, elimina o amargo, a peneira só deixa passar o doce. Onde estás, Yolanda? Que passou, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. Tus ojos me miraron, tus labios
Ah, era muito difícil, assim, não vai virar santo porque morreu, né? O Caio era muito difícil de conviver, era muito difícil, era breu até... Chegou uma menina para ele, ai Caio, eu sou tua fã. Ele olhou para a menina e disse, eu não quero fãs, eu quero amantes. A pobre menina ficou apavorada. Mas ele tinha isso mesmo. É engraçado, ele quando queria ser um lorde, ele era um lorde, mas também quando queria baixar o nível, baixava. Ixi, Maria. Raquel de Queiroz, não lembro nenhum episódio. Axe, Maria, isso tem que conseguir para ver. Isso tem que conseguir para ver. Esse Roda Viva eu gostaria até de ver de novo.